Muito boa tarde, pessoal. Bem-vindo para mais um super webinar aqui da MapData sobre modelagem e detalhamento de estruturas de concreto usando Autodesk Revit. E hoje temos uma participação ilustre aqui do pessoal da Dancal, que vai compartilhar todo o conhecimento, toda a experiência e a jornada de implantação que eles passaram para o uso do Revit para desenvolvimento de estruturas de concreto. Aqui só para apresentar, meu nome é Ari Nascimento, eu sou gerente técnico aqui do time de aplicações da MapData, responsável pelo time de vendas consultivas aqui da nossa equipe. E temos aqui também o Fábio, líder BIM na Dancal, e o Daniel, que é o diretor. Depois eu vou deixar um tempinho aí para eles se apresentarem melhor, contar um pouco mais aí do currículo deles, tá? Antes de entrar no assunto propriamente dito, né, sobre a modelagem de estruturas de concreto, com foco especial em obras de arte especial, gostaria de deixar alguns recados para vocês, para também agregar conhecimento, agregar informação aqui na nossa apresentação, tá? Gostaria de comentar com vocês, né, sobre uma novidade, né, que é o NTI for Revit. Alguns provavelmente já ouviu falar dessa aplicação, que é um plugin, né, uma extensão para o Revit que acelera ali o processo de modelagem, que acelera o processo de geração de documentação, que acelera o processo de população de dados, né? Então, o NTI for Revit, ele tem como principal objetivo potencializar os recursos que o Revit já possui, podendo reduzir em até 70% aí o número de cliques que você eventualmente aplica, faz ali no Revit. Com o NTI for Revit você pode minimizar essas quantidades de procedimentos e cliques. Existem algumas ferramentas específicas, né? Tem ali mais de 100 ferramentas, mas existem aquelas que acabam sendo mais relevantes, mais aplicadas, né, no dia a dia, igual que está mostrando aqui no vídeo, né, um recurso muito aplicado hoje pelas empresas de engenharias, né, pelos próprios owners, que é a alimentação de dados via planilha Excel. Vocês certamente sabem que é possível hoje exportar no Revit um CSV, um formato XLS, porém, você não consegue devolver essas informações que você editou lá no Excel para dentro do Revit. Então, é um caminho unilateral. Com essa aplicação, você pode, por exemplo, exportar uma planilha, alimentar esses dados e depois importar isso para dentro do Revit. Por exemplo, né, uma aplicação que vocês podem utilizar em metodologias AWP, onde você precisa colocar ali o pacote de instalação, a área que se encontra determinados objetos, elementos ali do seu projeto. Então, isso facilita a entrada de dados. Muitas vezes você também pode receber um modelo que não seja consistente e os dados, a classificação, a codificação de cada um dos itens acaba não estando condizente com a sua tabela de orçamentação, sua tabela de insumos. Então, você pode muito bem imputar essas codificações via Excel e fazer essa ação em lote. Então, são uns comandos assim que a gente tem observado de grandes aplicações, mas existem outras funções interessantes, como exportação em lote, né, de PDFs, IFCs, DXFs. Então, ao invés de fazer essa rotina individualmente, uma por vez, você pode fazer isso em lote. Da mesma forma, recursos avançados para localização e seleção de objetos, cópias de parâmetros, trabalho com modelos pintados, né, para você distinguir o que foi já desenvolvido, o que já foi instalado, ou fazer um faseamento. Então, você pode ali trabalhar com vários recursos relacionados aí à pintura de modelos, tá? Para quem tiver mais interesse dessa aplicação,
fizemos aqui no trimestre passado um webinar dedicado para o NTI for Revit. Ali ele aponta os principais recursos com mais detalhes, com mais exemplos, né, para vocês observarem ali a capacidade dessa ferramenta, tá? Além do mais, eu convido vocês a participar também, assistirem aos outros webinars da Mapdata. Todos eles vão ficar, inclusive esse daqui vai ficar disponível no site para vocês assistirem posteriormente, consultar alguma informação que eventualmente vocês querem rever, tá? Então, incentivo muito vocês a consumirem, a acessar, né, através do QR Code. Existem temas bastante relevantes, que é o caso, por exemplo, do webinar que fizemos com a Reta sobre um case de descarbonização em uma usina hidrelétrica, também é um tópico bastante relevante, pensando do ponto de vista aí de sustentabilidade, tá? Muito bom. Indo para o tema, de fato, né, para a apresentação, gostaria aqui de passar a agenda, começando aí pelos conceitos e panoramas do mercado, dando uma visão geral, né, de como que está o comportamento, como que está o cenário hoje atual e as nossas perspectivas para o futuro. Fluxo de trabalho para melhores resultados, então como que a Dancal aplicou fluxos de trabalhos integrados nos seus processos e conseguiu resultados otimizados, resultados mais precisos, tá? Estratégias de modelagem, né, de formas e armaduras, aplicado em especial a obras de artes especiais, tá? Extração de documentação e detalhamento otimizado e ampliação das possibilidades ali de modelagem da informação para fluxos 4D e 5D. Então, a gente vai partir desde do início ali do processo de modelagem, passando pela documentação e detalhamento, né, toda a extração de documentação que vai dar subsídio para a equipe de campo executar essa obra, tá? E até chegar na parte aí de planejamento e orçamentação. Muito bem. Antes de passar a bola aqui para o pessoal da Dancal, eu gostaria só de pontuar algumas coisas sobre as tendências da infraestrutura de forma geral, e em especial aqui no Brasil, tá? Hoje temos aproximadamente 8 bilhões, né, de habitantes no globo terrestre. Parte desses 8 bilhões, cerca de 4,3 bilhões, vive hoje no centro urbano. Espera-se que até 2030 esse número de pessoas vivendo nos centros urbanos chegue em torno de 5 bilhões, né? Isso traz uma série de desafios, né, tanto para o setor público e também da iniciativa privada, para ajudar a desenvolver sistemas de abastecimento de água potável, saneamento, a infraestrutura rodoviária, ferroviária, desenvolver sistemas mais eficientes que ajudam a melhorar a qualidade de vida e promover uma mobilidade mais eficiente nas cidades, né? Também um ponto bastante sensível, que é o aumento de desastres naturais. A gente está vivendo aí as mudanças climáticas e observando vários eventos que não aconteciam antigamente, muito impulsionado aí pela emissão de carbono, pela poluição do ambiente. Então, existem também iniciativas, tanto do setor privado como público, para promover, desenvolver projetos de engenharia mais eficiente e que tenha um olhar mais direcionado aí para a parte de ESG. Né? Em relação ali ao mercado, né, geopolítica, regulação, acredito que todos aqui já têm ouvido falar, né, do decreto 10.306, né, o decreto BIM, também é mais um mecanismo, né, que ajuda a fomentar o uso do BIM, todo o setor público, e obviamente acaba também movimentando o setor privado. E a lei 14.133, né, que é a nova lei de licitação, onde aponta que os projetos desenvolvidos em BIM terão preferência. Então, é mais um mecanismo, mais um ponto que vai
fortalecer o uso dessas tecnologias, da metodologia BIM, dentro do ambiente de vocês, tá? E atualmente, né, existe vários incentivos, né, do governo, além desses mecanismos, como é o caso do programa de aceleração do crescimento, né, de transporte, que vai está previsto ali um investimento de 280 bi em 302 empreendimentos rodoviários e ferroviários. Obviamente, quando você fala de um empreendimento rodoviário e ferroviário, você tem toda uma infraestrutura, você tem obras de arte especial, você tem todo um contexto que precisa ser trabalhado, precisa ser projetado e muito bem pensado. E aí que entra também o papel, né, da Dancal em desenvolver projetos de estruturas de concreto de forma mais sustentável e eficiente para atender esse setor. Tá? Bom, e tudo isso está resultando num incentivo, numa fomentação ali da transformação digital nos ambientes corporativos. Tá? Então, existe uma demanda crescente por uso de BIM, nuvem, colaboração, inteligência artificial. Então, todo esse arcabouço de tecnologia tem como propósito acelerar e desenvolver projetos de forma mais econômica. Então, a estratégia de usar essas tecnologias é para você ser mais produtivo, ser mais rentável no desenvolvimento aí dos seus projetos de engenharia. Aqui, só uma abordagem um pouco diferente, não sei se todos já ouviram falar, né, Outcome-Based BIM, né, um termo aí que está sendo usado pela Autodesk, né, que é o BIM baseado no resultado. Né? E hoje você tem uma tratativa diferente, ao invés de iniciar o projeto, né, CAD, posteriormente você desenvolver o projeto BIM paramétrico, você já pode estabelecer, através de IA, né, parâmetros que ajudem você a tomar a decisão. Então, aquele método tradicional, né, de passar todo o projeto básico, executivo, tal, para depois você identificar ali o propósito do empreendimento, ele está sendo substituído pelo uso da IA, que vai te dar embasamento para você tomar decisão já na fase preliminar, em termos de sustentabilidade, de custo, de tempo de obra. Então, a IA acaba tomando aí um papel fundamental e tendo uma ação de coautoria junto com os projetistas. Então, vai ser possível, já é possível, inclusive, né, com algumas tecnologias, você usar a IA para tomar decisão, para desenvolver o seu projeto de forma mais rápida e mais consistente. Aqui falando propriamente dito do fluxo de trabalho de projetos de pontes com soluções Autodesk, aqui só um panorama bem simples, depois o pessoal da Dancal, o Fábio e o Daniel vai detalhar um pouco mais, mas só para vocês terem um panorama, a Autodesk ela tem um arcabouço de tecnologia para variadas aplicações, entre elas justamente para o desenvolvimento aí de projetos lineares. Tá? Aqui para vocês conhecerem um pouco, né, do InfraWorks, tem uma ideia, uma proposta de desenvolver projetos conceituais, né, de rodovias, ferrovias e também, né, de obras de arte especial, né? Mais especificamente aqui pontes, viadutos. Tá? A partir do momento que o seu projeto é estudado, viabilizado, via Navisworks, é bem possível você utilizar ali o Civil 3D para elevar o nível de detalhamento do seu projeto. Tá? Então, aqui mais com a preocupação do sistema rodoviário. Então, seções transversais, perfil longitudinal, cálculos para dimensionamento da via, são todos estabelecidos
feitos aqui dentro do Civil 3D. E é preciso detalhar, modelar, projetar as pontes e viadutos, obras de arte, né, passarelas e tudo mais. E o Revit acaba sendo uma ferramenta essencial para essa etapa, né? Principalmente para a modelagem propriamente dita e para o detalhamento da ponte. Então, é nesse aspecto, nesses dois pontos aí que o pessoal da Dancal vai dar uma ênfase e vai contar um pouco aí da jornada deles, tá? Muito obrigado. Vou deixar aqui a palavra para o Daniel e logo em seguida para o Fábio. Pessoal, é com vocês. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí, Ari. Primeiro agradecer aí, né, o convite da MapData, a oportunidade da gente estar junto aí para apresentar um pouquinho da nossa trajetória, né, na metodologia BIM. Agradecer também a presença de todo mundo que está aí assistindo, né, para ver as experiências da Dancal aí na metodologia, né. Primeiro eu vou falar um pouquinho da Dancal, só contextualizar aí a empresa, né. A Dancal Engenharia é uma empresa de projetos estruturais, de projetos geotécnicos, então a gente está bem focado nessas duas disciplinas aí, né, da engenharia. Então a gente desenvolve projetos de estrutura de concreto, estruturas metálicas, né, e fazemos os projetos também na área de geotecnia. São disciplinas bem específicas, né, então temos um time bem especializado. E estamos aí, a Dancal foi fundada em 2005, mas aí começou os trabalhos a nível de mercado mesmo em 2010. Então, estamos completando agora aí esse ano, né, de trabalho para o mercado em 15 anos. Então, vamos falar um pouquinho agora de como que tem sido essa trajetória ao longo do tempo aqui na Dancal, né? A metodologia BIM, a gente entende que está vindo como um transformador mesmo, né? Uma metodologia transformadora na forma de desenvolver projetos, né? Não só de estruturas, de geotecnia, mas de projetos de engenharia, né? Assim como a gente teve aquela transformação da época da prancheta para o AutoCAD, que foi drástica, eu entendo que a gente está vivendo e não sei nem exatamente onde que vai chegar em poucos anos, né, através das tecnologias que têm surgido, das possibilidades, onde que a gente vai chegar de fato no processo de desenvolver projetos, né, de engenharia. Mas, falando agora na Dancal, né, na nossa linha do tempo aí, na verdade a gente começou a engatinhar com o BIM lá em 2019, quando a gente observou a necessidade de estar começando a desenvolver projetos em BIM. Começamos todo um processo de estudar softwares, então fizemos uma pesquisa de mercado, testamos vários softwares, na ocasião até começamos a utilizar um outro software e viemos desenvolvendo algumas coisas ao longo do tempo, né, entre 19, 20, 21, 22, já fazíamos alguns projetos em BIM, né, nesses anos. Quando chegou no final de 22, a gente percebeu que, assim, não, agora a gente tem que entrar 100%, né, de cabeça na metodologia, a gente tem que ter uma transformação, e aí quem não tiver 100% dentro da metodologia, né, a gente entende que não vai ser o ideal, né, e a gente criou todo um planejamento estratégico para de fato, transformar a metodologia de trabalho dentro da Dancal. Então, nós criamos um planejamento estratégico de 5 anos, né, que vai do começo de 23 até o final de 27, e como que tem sido isso, né? Começando lá no primeiro semestre de 2023, foi quando a gente desenvolveu o nosso primeiro template, aí a gente definiu ali que a gente utilizaria o Revit como plataforma ali final, desenvolveu o nosso primeiro template. No segundo semestre, e aí a gente alinhou com o Fábio toda a metodologia, toda a dinâmica para começar a treinar o pessoal, para começar a implementar isso aqui dentro, né, no Revit.
Então, o Fábio, no segundo semestre de 23, já deu um treinamento para a equipe, a gente começou a utilizar, foi uma coisa bem devagar, bem passo a passo, dentro da disponibilidade de equipe, dentro da disponibilidade de hora, mas já treinamos, já fizemos um primeiro treinamento com toda a equipe. No primeiro semestre de 2024, veio a segunda versão do template, uma vez que a gente tinha finalizado todo esse treinamento com toda a equipe, né, que demorou um tempo, a gente desenvolveu um segundo template para a Dancal e já fizemos um segundo treinamento também, né? Então, isso já foi no ano passado, no primeiro semestre, o Fábio deu o segundo treinamento para toda a equipe. No segundo semestre de 2024, para onde que a gente olhou? A gente olhou para a nossa padronização de processos, né? A Dancal, ela é uma empresa certificada, ISO 9001, desde 2019, né? Temos todos os processos muito bem escritos, muito bem definidos e seguidos. Então, a gente precisa, né, de criar e desenvolver o nosso processo de trabalho baseado na metodologia BIM, né, uma vez que a gente vai fazer projetos em BIM. Então, a gente desenvolveu o nosso PEB interno, né, a gente desenvolveu a nossa LVM, que é a lista de verificação de modelos, desenvolvemos uma instrução técnica de trabalho, e isso foi compartilhado com todo o time estudando tudo isso, desenvolvendo e aplicando, né? E em paralelo a isso, desenvolvendo já projetos, né, com Revit, projetos de fazendo modelo, e aí extraindo desenhos, documentos de forma, de armadura, já em paralelo a todo esse caminho aí que a gente vem traçando, né? E agora, no primeiro semestre de 2025, é onde a gente começa a olhar para automatização de processo. O que a gente consegue ganhar com plugins que possam otimizar o trabalho, com programação que também possa otimizar nosso processo, nossos trabalhos. Então, é para onde a gente está olhando agora. Ainda temos desafios, ainda temos muito a treinar, a desenvolver, mas é o caminho que a gente vem do início de 2023 até agora para chegar lá em 27, que é onde a gente vai falar daqui a pouco. Aí a gente já traz algumas imagens de alguns modelos que a gente desenvolveu no Revit, né? Então a gente tem projetos aí que foram desenvolvidos em LOD 300, então a gente gerou todo o modelo no software e extraiu desenhos de forma, né? Gerando a armadura em AutoCAD. Como um desses projetos aí, a gente vai mostrar mais à frente também, ele foi desenvolvido a nível de LOD 400, então toda a forma, toda a armadura foi modelada no Revit e todos os documentos, todos os desenhos foram extraídos também do Revit, né, do modelo. Então, quando eu falo que a gente está vindo de 2023 e vai chegar em 2027, como que a gente construiu isso, né? A gente atrelou a metas internas nossas, né, porque por mais que a gente esteja fazendo, estudando, desenvolvendo, avançando na metodologia, não necessariamente os clientes têm nos contratado para que sejam feitos realmente os projetos em BIM. Temos feito vários a nível contratual, então o setor de infraestrutura, principalmente, é por isso que a gente trouxe essa abordagem de obra de artes especiais, é o setor que mais tem contratado em BIM, né, porque a gente desenvolve projetos na área de obra de arte especial, a gente desenvolve projetos na área de saneamento, então toda a parte de ETA, de ET, todas as estruturas que envolvem essas estações elevatórias, a gente também atua bastante, obras industriais, né, e edificações de grande porte. Desses setores, o setor industrial também já está mais avançado, mas o setor de obra de arte especial é o que a gente vê que tem contratado mais. Então, a gente tem contratos que são feitos para que a gente forneça os produtos com o uso da metodologia BIM, mas ainda vários clientes nos contratam sem que seja necessário entregar, né, o produto na metodologia BIM.
O que a gente fez? Bom, vamos criar uma meta nossa, interna, para que nos obrigue a, daqui a 5 anos, né, isso lá em 23, aqui a 5 anos, no final de 27, a gente esteja trabalhando 100% em BIM, independente do cliente nos contratar naquele momento ou não, porque a gente entende que é uma metodologia que faz sentido, que a gente ganha, tem vários ganhos, o Fábio vai até trazer daqui a pouco especificamente sobre isso, então a gente entende a importância de estar 100% inserido na metodologia. O que a gente fez em 2023? Olha, vamos pôr uma meta de desenvolver 20% dos projetos que a gente faz, em concreto aqui dentro, através do uso do Revit. E assim foi. Selecionávamos os projetos, alguns já eram de contrato, outros ainda não, e buscamos fazer 20% dos projetos utilizando BIM. No ano passado foi 35%, e a gente atingiu a meta certinho. Desenvolvemos 35% dos nossos projetos, que são aptos, né, a serem desenvolvidos em BIM, e nós realizamos. A meta para esse ano é de 40%, né, então a gente identificou do ano passado para esse que a gente precisaria ali de alguns ajustes a nível de processo para tornar mais eficiente o processo, então a gente preferiu não crescer essa meta tanto nesse ano para a gente fazer ajustes estruturais a nível de processo, para tornar o processo também mais profissional, né? Não só usar a ferramenta bem, mas ter o processo de forma bem estruturada. Então, a meta para esse ano é que 40% dos projetos que a gente desenvolva na Dancal, eles sejam produzidos em BIM. E aí a gente parte para uma meta um pouco mais ousada no ano que vem, que é de 75%, e para que no final de 2027 a gente esteja em 100%. A gente entende que a curva de aprendizado, a curva de implementação, ela é mais plana no começo, né? Então por isso ali mais devagar nos primeiros anos. Uma vez que a gente já está mais familiarizado com a metodologia, com a ferramenta, né? Todos os colaboradores ali já operando melhor, né, o processo. Então, a gente acha que nos próximos 2 anos a gente vai conseguir crescer a essa quantidade de produção em BIM por conta disso, né? Então, é basicamente isso, né? O nosso planejamento é esse, no final de 2027, a gente ter ali 100% dos nossos trabalhos serem desenvolvidos em BIM, e estamos correndo atrás para buscar essa meta aí, né? Então, eu vou passar a palavra para o Fábio, ele vai trazer particularidades aí dos processos, do que a gente tem desenvolvido, de como que a gente tem feito, as vantagens, né, onde que a gente tem tido ganho com isso, né? Então, agradecer aí e passar a palavra para o Fábio. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Boa tarde a todos que estão participando aqui do webinar. Gostaria de agradecer inicialmente aí ao Ari Nascimento e toda a equipe da Mapdata pelo convite, né? Da gente estar participando aí um pouco desse bate-papo, né, sobre BIM, sobre metodologias de modelagem, e estamos juntos, né, nesse avanço, né, de mercado. Pessoal, vamos lá. Dentro né, da introdução aí que o Daniel fez, ele falou uma coisa muito importante no final, que é sobre a curva, né, de implantação de metodologia BIM e do Revit, né, como ferramenta de modelagem. Essa curva, de fato, ela não é fácil, né, de implantar, de assimilar e de controlar dentro do fluxo da empresa, porque nós temos uma curva de aprendizado que ela cresce lentamente até um certo momento, depois que ela se torna uma curva exponencial, e ao mesmo tempo, no início, né, a gente tem uma curva de custo mais elevado, né, ou seja, a gente não tem... O modelador, o projetista, ele não vai ter a mesma eficiência de produção num primeiro momento que ele tem em CAD, né? Isso é talvez óbvio,
mas muitas vezes as empresas não conseguem equalizar isso da forma correta, né? Às vezes ela vai ali, faz um treinamento, às vezes pequeno, pega, compra, né, contrata ali um template mais generalizado, e espera-se que o modelador consiga desenvolver isso ao longo do tempo. E na verdade, isso não funciona bem assim, né? A Dancal, nós começamos um trabalho aqui de desenvolvimento em 2023, e por que, né, que a gente vai trabalhar essa questão do BIM? Por que trabalhar em BIM, né? Por que deixar o CAD e trabalhar em BIM? Essa é uma pergunta que a gente escuta, né, quase que diário, né? Depois a segunda pergunta, por que chegar em LOD 400? Por que modelar armadura? Para quê? Qual que é o benefício disso, né? Então, no aspecto BIM, de forma geral, né, da metodologia, nós temos uma melhoria de integração multidisciplinar, né, de interface entre as disciplinas, né, principalmente em projetos complexos, né, onde você tem, às vezes, passa tranquilamente de 10, 12 disciplinas, você ter essa integração multidisciplinar, né, dentro de um modelo federado, onde você pode fazer os estudos de interferências, otimizar soluções, né, ou até mesmo, né, entrando lá mais à frente do fluxo, né, num planejamento 4D, identificar possíveis problemas, né, de construtibilidade, né, que só iria descobrir no campo, né, depois que a obra já está em andamento, toda a mobilização, e você ter que ficar corrigindo isso ao longo do tempo, gerando atraso e gerando prejuízo. Então, integração multidisciplinar, melhores compatibilizações de projeto, assertividade de quantitativos e extrações. Esse é um ponto que eu acho extremamente importante, né, no que diz respeito ao Autodesk Revit, porque é uma ferramenta extremamente poderosa, né, com todos os recursos que ele tem, para a gente ter uma gestão muito eficiente de quantitativos e de extrações, né. Quando a gente fala em extração, né, o nosso objetivo aqui, desde o início, era justamente fechar todo o ciclo BIM, né? O que é esse ciclo BIM? Um modelo parametrizado inteligente que tenha todos os atributos, né, de informações e formas geométricas que são solicitados pelo cliente no seu PEB, mas também que seja parametrizado toda a quantificação e extrações, né, de documentação, para que não haja nenhum desvio do que está sendo modelado e o que está sendo emitido em forma de documento. Então, esse é um ponto essencial, né, que a gente chegou nesse ponto, né, de a partir de agora a gente não, entre aspas, fazer maquiagem em CAD, né, então, o modelo, a gente tem, né, de uma forma orgânica ali, modelo, informação e extrações 2D, todas vinculadas a um arquivo, né, RVT, né, um arquivo nativo, onde a gente tem todo o controle, e o Revit, nesse ponto, eu acho que ele é fantástico para isso, né, justamente porque você consegue ter toda uma gestão de um projeto dentro de um único arquivo, né, e totalmente parametrizado, modelagem, extrações, quantitativos, tabelas, tudo ali. Então, de uma forma geral, o BIM, ele melhora a gestão, né? Por que se migra do BIM do CAD para o BIM? Basicamente é uma melhoria de gestão, né? Uma ferramenta de gestão extremamente eficiente no que diz respeito a projetos, né? Principalmente projetos complexos, onde você consegue, né, de forma virtual, buscar 100% do que vai ser construído, né, em todos os seus detalhes, em todas as suas interferências, em todas as suas fases de construtibilidade, até mesmo para conseguir, se necessário, mudar alguma solução antes mesmo de isso chegar no campo, né. Então essa é que é a ideia. Então, basicamente hoje a gente tem aí a classificação de LOD 100 a LOD 400, né, tem o LOD 500, né, que é as-built, mas o as-built eu vejo a questão do LOD 400, por exemplo, né, justamente quando a gente consegue trabalhar com eficiência no LOD 400, onde você tem um nível máximo de modelagem de detalhamento com armaduras, com inseridos, né, essa é uma das vantagens, você elimina muito o as-built de obra, né, porque o que vai haver de ajuste
no site, né, que teve um problema, tem um chumbador que não está no lugar certo, tem barra de aço, diâmetro de 25 lá, com 2 camadas que não estão encaixando, está batendo tudo, você consegue prever isso muito bem aqui antes, né? Consegue prever essas interferências e esse BIM bem aplicado em Log 400, de fato, ele evita muito as build na obra. Não que a gente consiga, talvez, 100%, né? Mas é uma redução muito grande desse retrabalho, desses problemas, né, de ajuste na obra. O Log 300, né, a gente trabalha ele mais de uma forma mais simplificada em termos de modelagem, né? Geralmente são projetos básicos, conceituais, né? A gente já está vendo até o mercado migrar muito para um tipo de contrato, um BIM, por exemplo, principalmente aí no mercado industrial, né? FEL 2, FEL 3, onde você já tem contratos, né, de básico e de conceitual e básico em Log 300, onde não tem mais extração de documentação, você não tem mais desenho, né? Você tem um modelo federado, interdisciplinar, e toda quantificação, né, através aí de atributos de informação, para alimentação de planilhas de quantitativos e fechamento de CAPEX. Então, entrando aqui na questão do Revit, né, do Log 300 aí, de parametrizações, é uma ferramenta fantástica, né, que você consegue, né, trabalhar de uma forma extremamente organizada toda a parametrização de modelos, né, e documentação totalmente vinculado a um arquivo único, né, onde a gente consegue ter todo o controle do que está sendo elaborado. O Log 300, a mesma coisa, né, esse já é uma obra que nós realizamos aqui em fevereiro, onde nós geramos aí em torno de 45 pranchas, né, de um projeto detalhado, 100% elaborado no Revit, né, 100% integrado ao modelo, ao arquivo nativo, onde a gente consegue gerenciar toda a elaboração, né, de modelo, quantificação, informações, né? A gente tem aqui um exemplo aqui da árvore, né, de pranchas aqui, de documentos que foram gerados, e ter todo o controle parametrizado, né, que eu acho que é o mais importante, você ter esse controle, o controle parametrizado de tudo que está envolvendo o projeto, né, modelos, famílias, né, e voltando um pouco lá atrás, eu acho que é importante a gente citar isso. O que dentro dos processos, né, que a gente vem trabalhando na empresa ao longo do tempo, o que foi importante, né, para a gente aqui? A Dancal, ela é uma empresa que ela já é da cultura dela, né, fomentar muito a questão da capacidade, capacitação, treinamento, desenvolvimento das pessoas, né. É uma empresa que tem como meta já inovações, né, essas metas são medidas mensalmente. Então, esse ambiente, né, os profissionais são extremamente dedicados, colaborativos, então todo esse ambiente facilita na implantação de qualquer metodologia, né, para o BIM, para a modelagem no Revit, foi muito positivo, né, a gente ter esse ambiente que já fomenta aí capacitação, treinamento, a digitalização, né, dos processos. Então, a gente vem trabalhando de um tempo para cá com esses 4 pilares aqui, evolução da empresa para o Log 400. O que é esses 4 pilares que eu chamo? Pesquisa e desenvolvimento, inovação, capacitação e tecnologia. A gente busca, né, o tempo todo, desde quando a gente começou, melhorias de processo. Antes mesmo de se pensar em Dynamo, em plugins, né, em API, o que a gente consegue extrair, né, da informação, da ferramenta, do Revit, de forma nativa, né, como todo mundo compra na Autodesk.
Então, esse trabalho nosso, essa busca, né, de melhoria de processo, de melhores práticas, ela é constante. Então, ela começa lá atrás, né, template. Quando a gente começou a desenvolver um template, a primeira coisa que a gente fez, focar, né, no que de fato a empresa faz. Né? Não, a empresa faz OAS, né, então vamos focar, desenvolver esse template focado no que a empresa de fato vende, para não ter um template ali, muitas vezes, que seja genérico, que seja muito pesado, né? Famílias parametrizadas. Eu sempre falo que menos é mais. Então, simplicidade, uma coisa que funcione, que gere resultado, mas que não seja tão complexa, que todo mundo consiga trabalhar de uma forma muito prática, né? Um template que seja muito, muito prático, muito simples, né? Não tão carregado, não tão pesado. Então, dentro desses recursos nativos do Revit, por exemplo, os view templates são fantásticos, né, que já otimizam muito a nossa elaboração do que a gente quer, tanto modelagem, né, do que a gente quer ver, se a gente quer ver forma, se a gente quer ver armadura, filtros, né, são fantásticos, principalmente em projetos onde você tem associação aí com metodologia AWP, né, tá. O mercado de industrial já é extremamente usado, o mercado de infraestrutura também está usando, então você consegue visualizar de uma forma muito, muito positiva, né, e organizada tudo que você está fazendo, e isso reflete no resultado final, né? Depois de todo esse fluxo de trabalho, de modelagem, de estudo de interferências, né, com modelo federado, de clashes, de validação, até você partir para as extrações de forma, de armadura, quantificação, e você consegue, de forma organizada, gerenciar todas essas informações e todos esses extraíveis, né? Dentro das nossas boas práticas, né, vamos dizer assim, que a gente vem desenvolvendo, a gente criou o nosso próprio banco de dados, né? A gente vem, e à medida, né, quanto mais a gente modela, mais a gente vai aumentando, né, esse banco de dados. Então, por exemplo, uma prática interessante que a gente desenvolveu aqui foi o banco de dados de armadura, né? Então, o Revit, nesse ponto, né, a partir da versão 24, ele foi perfeito na atualização dele, né? Porque ele tem dois recursos ali que é fantástico, que é o Propagate Rebar e o Bend Detail, né? Então, se eu tenho uma ferramenta de propagação de barra, né, ou seja, que eu consigo fazer uma adaptação prévia ali, né, de um elemento para outro parecido, né? Por que eu tenho que começar toda a armadura do zero? Eu não preciso mais começar toda a armadura do zero, né? Então, esse foi um ponto que nós partimos o ano passado de começar a criar esse banco de dados, né? Obviamente a gente vai ter o ajuste final, né? Em função de cálculo, de cargas, né? Uma barra talvez ali de diâmetro de 20, agora vai passar para 25, vai passar para 16, pode ter um ajuste de espaçamento de barra, mas eu não preciso de fato começar do zero. Então esse foi digamos assim, um divisor de águas para a gente, né? Em termos de processo, que a gente vem fomentando ele aqui. É claro que OAS, né, cada uma é um desafio, né, a gente nunca tem OAS iguais, né, ela está totalmente em função do projeto geométrico, em função da sua geotecnia, mas a gente acaba tendo, né, criando uma tipologia ali de dados, né, então eu tenho blocos que são parecidos, eu tenho pilares que são parecidos, as longarinas, né, eu passo a ter longarina ali de 15 metros, de 20, de 25, de 30, então à medida que a gente vai avançando com isso, aí a gente entra naquela curva de produção, né, aí sim a curva de produção começa a ser exponencial, ela começa a crescer, e o custo, né, de produção reduzir. Então a gente começa, digamos assim, a gente começa talvez em torno ali de 30%, né, de gasto a mais no início, né, e à medida do tempo essa curva vai zerando, e daqui 2 anos, né, quando a gente tiver com 100% de eficiência em BIM, 100% dos projetos em BIM, com certeza a gente vai ter uma curva de produção altamente acelerada, né. Mas a respeito do Revit,
né? O que a gente pode falar? É uma ferramenta fantástica, né? Esses modelos aqui foram 100% modelados e detalhados no Revit, né? A ferramenta de Bend Detail, que veio, né, a partir da versão 2024, foi uma ferramenta que foi um divisor de águas, acredito que divisor de águas para a Dancal e acredito para o mercado, né, brasileiro, porque a gente tinha que usar, né, digamos, de outros recursos, né, para conseguir fazer o detalhamento das barras, né, com Dynamo, com plugins, né, e agora a gente já consegue fazer isso de forma automática com o recurso default do programa, né. Então, foi um ganho de produção e de qualidade, né, a qualidade de modelagem e das extrações são muito boas, né. Eu até falo que da mesma forma que quando nós tivemos a migração da prancheta, né, para o CAD, muitos profissionais, né, da época tentavam, né, forçando ali, replicar o que fazia na prancheta no CAD, né, para ficar ali visualmente da mesma forma. E não dava certo, né. E da mesma forma hoje, eu falo com o pessoal, não precisamos, né, tentar replicar o que a gente faz no CAD, no Revit. A gente pode fazer diferente e pode fazer melhor. Obviamente, quando se trata em detalhamento de projeto, nós temos as NS que nós temos que seguir, né? Mas é uma ferramenta muito poderosa em termos de detalhamento, né? De avanço gráfico, nós conseguimos fazer detalhes fantásticos. Então, a gente ganha uma eficiência muito grande de produção a partir do momento que a gente começa a se desvincular do CAD. A gente começa a deixar o CAD de lado, deixa de pensar como CAD e começa a pensar em BIM, começa a pensar no Revit, o que a gente consegue explorar do Revit, né? A questão de parametrizações, né? Nós criamos um banco de dados de famílias também, que foram uma produção interna, né? Esse banco de dados, ele é orgânico, né? Aliás, eu posso dizer que toda a estrutura, né, para se trabalhar em BIM, ela precisa ser orgânica, ela precisa acontecer o tempo todo, né? Diferente da época do CAD, quando nós começamos no CAD, que às vezes a gente aprendia lá, digamos, 10 comandos do CAD e conseguia trabalhar bem por muito tempo dessa forma, né? O BIM não, o BIM ele é uma metodologia que nos exige, né, de uma forma geral, a empresa como um todo, não só o modelador, o projetista, o engenheiro, mas a empresa como um todo, ela precisa se ajustar nesse fluxo BIM, que é constante, é dinâmico, a cada OAE que chega é um novo desafio, por mais expertise que a gente já tem, que a gente desenvolva, é um novo desafio, é uma geometria nova, às vezes você tem que desenvolver, ali, repensar a forma de modelar, como que você vai entregar isso, né? Então, é um processo que ele é contínuo, você tem que se atualizar o tempo todo, né? Buscar novas ferramentas, novos processos, né? A gente fala muito em processo. Na minha visão, eu acho que não adianta, eu acho que na minha visão não funciona para nenhuma empresa simplesmente instalar o Revit com um treinamento inicial e pronto, né? E acabou, e daqui 6 meses ela não consegue talvez avançar. Esse processo ele é contínuo, e ele é diário, a equipe da Dancal nesse ponto, ela é muito positiva, as pessoas se dedicam muito, né, a buscar essas inovações, a buscar a capacitação, muita colaboração. Então a palavra de ordem de BIM é colaboração. Então esse ambiente, né, esse fluxo contínuo de conhecimento, ele potencializa muito, né, a evolução no desenvolvimento de BIM.
alguns exemplos aqui de LOD 300, né? Essa OAE aqui, eu gosto de mostrar ela, que ela mostra, né, a versatilidade do software para geometrias mais complexas, né? Ele funciona muito bem, responde muito bem, e a gente, de fato, vem conseguindo ótimos resultados, né, com o Revit. E, por fim, a questão, né, extremamente importante que vem ditando, digamos, o caminhamento aí da metodologia BIM, né, que é o processamento de dados, né. Nós, né, num primeiro momento, como fornecedores, né, de engenharia de projeto, nós estamos na etapa ali de 3D, né, de desenvolvimento do modelo, de gerenciamento, é o start inicial, né, onde tudo começa, e toda esse desenvolvimento de um modelo inteligente, geométrico e com dados, né. Esses dados, né, a partir aí da federação, né, eles vão ser usados para outras etapas, né, do processo de empreendimento. O 4D, o 5D, o 6D, né, 4D, né, que seria aí o planejamento, 5D, cursos, né, e por aí vai. Então, você tem aí uma gama enorme, né, de atributos, de informações que você pode extrair desses modelos, né, e a gente percebe que isso, quando somado aí ao AWP, potencializa ainda mais, né. Então, uma pergunta que é quase recorrente aí, diário, para mim, por que a gente, para que fazer, né, modelagem em LOD 400, para que fazer armadura, né, para que, entre aspas, gastar horas modelando armadura, né, e a resposta é justamente esse banco de dados, né, basicamente. Você poder quantificar, né, 100% real do que você tem no modelo virtual que vai retratar o site, principalmente quando você entra com a AWP, você conseguir separar isso, você ter a quantidade de armadura de cada pilar, de cada elemento separadamente, antes mesmo, né, de ter a geração das extrações, sem dúvida um avanço muito grande em termos de gestão de empreendimentos, né. E os estudos que a gente faz aqui, né, de clashes, a gente percebe, muitas vezes, né, a diferença, por exemplo, do 2D para a modelagem LOD 400, né. O 2D, por melhor que ele seja elaborado, ele é uma representação gráfica, né, bidimensional. Então, muitas vezes você pega ali um detalhe de armadura em CAD, ele tem né, tem lá o seu estribo, suas barras, mas às vezes sem as espessuras corretas, só uma linha, os pingadinhos, né, que o pessoal costuma chamar os pingadinhos lá, às vezes está sem espessura. Então, principalmente em geometrias mais complexas, né, com muito volume de armadura, você de fato não vai conseguir enxergar todo esse clash, né, de barras que vai acontecer ali, que eventualmente pode acontecer, né. É onde a gente costuma ter muito problema na obra, né, muito ajuste, gera muitas build, porque o pessoal vai chegar lá no campo, não cabe armadura, tá batendo tudo, né, muita armadura longitudinal, transversal, estão batendo lá diâmetros de 25, primeira camada, segunda camada. A gente consegue enxergar isso muito bem, né, na modelagem LOD 400. Então a gente consegue evitar muito problema, né, que só iria ser percebido de fato no campo, né, muitas vezes ali com mobilização já de forma pronta, a armadura cortada, dobrada, estão montando tudo, né, às vezes já tem toda uma cronologia ali da obra em andamento, concreto já agendado, e começa a ter que ter muito ajuste lá, porque está tendo muita interferência, né, de barras, barra com inseridos, né, com chumbadores. Então essa é de fato uma vantagem muito grande, é um ganho muito grande de eficiência na gestão do empreendimento e de redução, né, de problemas no site ali, né, já com tudo acontecendo, que vai gerar retrabalho, vai gerar prejuízo, vai gerar atraso no empreendimento.
Bom, Ari, da minha parte aqui, Muito bom. A gente já pode abrir para perguntas e respostas? Bom, acho que sim. Não, maravilha. Primeiro, obrigado aí pela apresentação, pela visão realística do uso, né, de BIM, uso do Revit. Acho que vocês passarem essa visão faz total diferença, né? E existe um processo gradativo, né, de implantação, existe uma jornada grande pela frente. Vocês já superaram, né, já caminharam bastante nessa jornada, mas ainda sempre tem algo a melhorar, né? Eu peguei aqui uma parte que você falou que BIM é algo vivo, né, dinâmico, e acho que é bem isso mesmo. Eventualmente tem um processo novo que eu preciso ajustar, uma nova tecnologia que eu posso implementar para ganhar produtividade. Enfim, é um negócio que está em constante evolução. Também queria até parabenizar pela qualidade do trabalho de vocês, assim, é fantástico, pelo nível de detalhamento. Tá? Aí eu tenho aqui algumas questões. Todos os projetos vocês desenvolvem no LOD 400 ou não? Tem alguns que vocês desenvolvem no LOD 300? Se sim, qual que é o critério que vocês usam ali para optar pelo LOD 300 e o LOD 400? Você quer responder, Daniel? Bom, a gente tem adotado, Ari, para a LOD 400, a gente tem feito atualmente o que é contratual, sabe? Então, a gente já tem, a nível de contrato, né, tendo que entregar projetos que sejam desenvolvidos em LOD 400. Então, a gente acha que isso já está ali treinando o time para isso. A gente treina bastante produção de armadura fora, mas a gente desenvolve projetos entregues com a armadura a nível LOD 400, só os que são contratuais. O detalhamento de forma, aí já partindo para um LOD 300, a gente faz em diversos projetos e aí a gente escolhe dentro da estratégia do que... porque às vezes ele não é contratual, mas a gente vai desenvolver em BIM do mesmo jeito. Então a gente identifica os modelos que a gente fizer em BIM que vão trazer ganho nosso a nível de aprendizado, a nível de desenvolvimento do time, e fazemos ele, pelo menos o modelo de forma, né, e de geometria das peças e tudo, e extraímos os desenhos de forma do modelo. Então, o que é contratual de armadura a gente faz e o que não é contratual a gente vai no LOD 300 mesmo. Não, perfeito. E pelo que eu entendi, nem sempre o cliente, o cliente de vocês exige que a entrega seja em BIM, né? E mesmo assim vocês, por entender que tem uma melhoria no processo, vocês utilizam a metodologia para ganhar em performance, ganhar em qualidade, e eu acho que isso também contribui muito com a retenção do cliente, né? Você fidelizar esse cliente que posteriormente, hoje ele está pedindo no tradicional, mas pelo nível de qualidade, a tendência é que no futuro breve eles passam a também solicitar em BIM e vocês acabam retendo, fidelizando o cliente. Eu acho que é bem por aí, né, Daniel? Faz sentido? Faz sentido, é isso sim. Em alguns casos, Ari, eu te confesso que a gente nem apresenta para o cliente que a gente desenvolveu em BIM, né, porque também seria uma possibilidade estratégica de estar ali divulgando e entregando em BIM até. Em alguns casos a gente faz isso, mas em alguns é até mesmo para forma de treinamento, desenvolvimento da equipe mesmo, que a gente trata isso internamente. Mas a gente entende que sim, uma forma de ganho para a empresa a nível de mercado, né? Uma vez que os clientes e potenciais clientes percebem que a gente pode estar desenvolvendo projetos em BIM e que tem essa expertise, e de fato a gente a cada dia adquire mais, a gente entende que já está
aí estando mais bem posicionado, né, por causa disso. Perfeito. Ari, sobre essa pergunta, tem uma questão que é muito importante, que é a curva de aprendizado e de produção da equipe, né? Então, uma coisa que a gente sempre discute aqui é que se a gente tem a oportunidade de fazer em BIM, independente do cliente estar contratando ou não, vamos fazer, porque essa curva, ela começa lenta, né, como a gente já falou, e ela vai sendo aumentando de forma exponencial à medida que quanto mais a equipe for trabalhando, né? Então, a gente tenta evitar ao máximo hoje, né, essa questão de a hora eu faço no Revit, a hora eu faço em CAD, a hora eu faço em um, faço em outro. E a gente já vai forçando, né, justamente a equipe a estar trabalhando já, né, na maioria dos projetos em Revit, justamente para você potencializar essa produção. Perfeito. Muito bom. Mais um ponto ali que também me despertou o interesse, né, que você comentou, né, do banco de dados, e a gente sabe muito bem, né, nessa curva de aprendizagem, que não dá para parar 100% do time e se dedicar somente à implantação. Tem os projetos que estão acontecendo, né, a empresa precisa sobreviver, precisa gerar receita. E nesse momento de geração de conteúdo, template, padronização, as famílias, como que vocês gerenciaram esse tempo, né, entre as atividades que deveriam ser entregues, né, no dia a dia da rotina, com as atividades de BIM, né, das melhorias? Como que vocês fizeram essa gestão? Dividiram meio período em BIM, meio período para fazer as entregas que estavam acontecendo? Como que vocês se organizaram nisso daí? Porque eu acho que essa é uma dor que muitos dos nossos clientes enfrentam, né? Eu tenho aqui a pretensão de usar BIM, eu tenho a necessidade, mas não tenho tempo hábil para isso. Eu tenho que arrumar, né? Qual que é a melhor forma? Como que eu posso me organizar? Se você puder comentar só um pouquinho como que vocês gerenciaram esse tempo, seria interessante. Eu diria que essa é a principal dor, Ari, assim, porque a ferramenta em si, a metodologia, se aprende e vamos embora, né? Mas realmente a gente compatibilizar isso, né, essa disponibilidade de tempo para treinar, sendo que está tudo acontecendo em paralelo no escritório. Por isso que foi bem passo a passo mesmo, bem devagar, com a equipe, cada um ia treinando em um momento. Então, a gente também não chegou e pegou e parou, vamos todo mundo parar um mês seguido, ou meio horário todo mundo durante tanto tempo, até porque a gente não tinha disponibilidade também de ferramenta. Então, foi no passo a passo mesmo, um treinava, outro treinava, agora o outro, e à medida que a turma foi treinando, a gente ia já agregando dúvidas de um para o outro, e equalizando isso tudo. Então, é uma dificuldade. Eu acho que a gente, como o Fábio falou, eu acho que a gente contou muito também com esse engajamento da equipe, porque, né, eles também ali foram determinados para poder estar se desenvolvendo. Então, foi um passo a passo bem lento ali no começo mesmo, né? Eu acho que foi o que foi mais penoso, mas a gente foi isso, bem devagarzinho, cada hora tira um tempinho e vai, né? Mas eu acho que é o principal gargalo do todo aí no processo. Legal. Você quer complementar, Fábio, alguma coisa? É aquela história, né, de você ter que trocar o pneu com o carro andando, né? Não é fácil, e você tem os compromissos da empresa, né, que você vai ter que ajustar esse time, mas eu sempre falo o seguinte, sabe, Ari, de fato, esse processo, ele é doloroso no início, né, mas você vê ele ganhando volume, vê as pessoas se dedicando, é muito positivo para a empresa, né? A gente começa a enxergar os resultados, né? O BIM ele só funciona, na minha opinião, Ari, se de fato
toda a corporação estiver engajada nessa mudança, entendeu? Eu sempre brinco o seguinte, não adianta deixar essa conta para o projetista, não adianta a empresa ir ali na Autodesk, ligar para o Ari, comprar um software, vai lá no mercado, compra às vezes lá um treinamento lá de 20 horas, bem básico, e toma aqui e se vira aí para produzir. Não vai. Daqui 6 meses parou, talvez até antes. Né? Esse fluxo, ele é contínuo e ele é uma mudança cultural. Você imagina lá o cara quando foi implantar a ISO dele. Você tem a empresa que quer implantar a ISO para se beneficiar da melhoria contínua, do controle de processo e tudo mais, e ser uma diferencial no mercado, e tem aquela empresa que quer ter uma ISO só para falar que tem. Né? E isso é uma mudança extremamente complexa. Se a organização não abraçar essa mudança como um todo, tanto no ambiente horizontal quanto vertical, né, do projetista lá, do aprendiz até o CEO da empresa, não vai, porque envolve muita mudança de processo na empresa, não é simplesmente instalar o RED, né? A gente falou muito aqui sobre processo, sobre fluxo, a questão, né, de usar a ferramenta em si, ela não é complicada, a questão é você ter o processo funcionando, senão você fica naquele ciclo, né, que você faz e não entrega, faz e não entrega, e o cliente acaba desistindo. Então, é uma mudança que ela precisa, né, ser dinâmica, tem um time para acontecer e precisa ter o envolvimento de toda a empresa para isso. Perfeito, muito bem colocado. É aquela estratégia, né, que vocês seguiram, né, começa pequeno, pensa grande, só que evoluindo rápido, né? Acho que isso é bastante eficiente. Muito bom, o papo tá muito bom, né? Daria até para a gente fazer um podcast aqui, né? Estender, porque o conteúdo é longo, né? Extenso, tem várias coisas que a gente poderia discutir aqui, mas eu vou trazer aqui até uma pergunta aqui do Davi Silva, né? Ele perguntou se vamos disponibilizar algum template. Bom, template é algo assim que cada companhia, cada empresa acaba produzindo o seu. Tem algumas templates mais genéricas, mas isso não isenta você de desenvolver a sua própria template, as suas famílias, tá? E até porque é um esforço muito grande, então é difícil você achar uma template totalmente pronta para suas necessidades, né, disponível no mercado, porque foi depositada uma energia muito grande. Pode ver o pessoal aí da Dancal, teve um esforço muito grande para criar esse banco de dados, né? É horas de engenharia, né? Engenheiros projetistas parados lá com o propósito de produzir e não está gerando receita. Então isso é algo que poucas pessoas acabam disponibilizando isso. Existe template gratuito, inclusive no Revit, se você instalar ele, você tem uma template default, só que não vai atender o seu padrão. Aí que entra o trabalho de consultoria, o trabalho de assessoria, de treinamento e até desenvolvimento de biblioteca que a Mapdata pode te auxiliar, tá, Davi? Então, a gente tem também esse braço de serviço que a gente pode tanto desenvolver a biblioteca, como instruir vocês a como desenvolver essa biblioteca da forma mais eficiente. E até dar todo o suporte, todo o respaldo técnico para você desenvolver a sua template. Ari, se vocês quiserem complementar, fique à vontade, por gentileza. Sobre essa questão de template, eu gostaria até de dizer o seguinte: a cada dia que passa, né, uma vez, né, digamos assim, os grandes clientes de engenharia do Brasil, né, as grandes contratantes, compradoras de engenharia do Brasil, né, passaram, né, ou ainda estão passando por um processo de transição também digital, né, mas grandes clientes já se estruturaram, né, tem grandes equipes de BIM, onde tem os seus PEBs, sabem o que estão pedindo, para que vão usar, né,
quais vão ser os benefícios disso, e aonde que entra a questão do template, por exemplo. Se você tem um template genérico e vai fazer um projeto para um cliente X ou Y, o primeiro problema que você vai ter é o problema de rastreamento de dados. Porque, por exemplo, hoje eu tenho concessionária que tem um PEB ali que me exige ali em torno de 40 atributos de informações. E eu tenho que rastrear esses 40 atributos. Então, se você tem ali um template que não esteja padronizado, que você tenha famílias que não estejam parametrizadas e padronizadas, você não consegue fazer esse rastreamento ou vai ter uma dificuldade enorme para fazer esse rastreamento de dados. Não, perfeito. E muitas vezes vale a pena você criar uma família nova, né, uma template nova, do que editar, colocar os parâmetros naquela que já é existente, né, principalmente Sim. Esses conteúdos baixados da internet. Sim. Sim. Aí também foi praticamente a mesma dúvida do Renato Lessa, né? A template que tem disponível é realmente do Revit, né, nativamente, instalou o software, você tem ali a template, mas precisa fazer todo esse trabalho que a gente discutiu, né, de personalizar, de colocar ali toda a sua estrutura, seu banco de dados. O template, aí sobre a resposta aí do Renato Lessa, por exemplo, o template, ele é basicamente o mesmo. O que muda são os parâmetros compartilhados, né? Então a gente entra mais em detalhes sobre a configuração do template, porque eu tenho um cliente X que tem determinados parâmetros, e eu tenho o cliente Y que tem outros parâmetros, né? Então a gente passa a usar muito aí a questão de parâmetros compartilhados para atender, né, o produto final, né, em termos visual, de modelo e de extrações é o mesmo, mas a exportação de dados via IFC é completamente diferente. Inclusive, os clientes estão partindo cada vez mais para a personalização, né, desses dados, o que gera um desafio adicional aí nesses templates para a entrega final. Perfeito. Muito bom esses insights. Foi praticamente aí uma masterclass aqui que a gente teve aí sobre, bem voltada aí para estruturas, né, detalhamento e modelagem de estruturas. Então, não temos mais perguntas, né, no momento, acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a participação, a disponibilidade sua, Fábio, do Daniel, né, por vocês estarem aqui conosco, promovendo esse evento, né, fortalecendo também a nossa parceria. E aí eu deixo aberto para vocês finalizar com algum comentário, se vocês tiverem algum ponto aí que vocês gostariam de destacar, fiquem à vontade, por gentileza. Não, tá joia, Ari. A gente que gostaria de agradecer aí, né, mais uma vez a gente está junto aí, nesse webinar, e falar que estamos à disposição, né, estamos à disposição da MapData, isso aí, fortalecer a nossa parceria, e à disposição de todos aí que queiram também consultar e saber um pouco mais aí sobre a metodologia BIM na Dancal. Então, obrigado a todos aí, e abraço. Ari, eu também só gostaria de agradecer você pelo convite, agradecer a equipe MapData por toda essa parceria aí, também fico à disposição aí de vocês, agradecer a todos os convidados, participantes, e principalmente agradecer a equipe de modelagem da Dancal, né, por todo o empenho, por toda a dedicação aí ao longo dessa trajetória até aqui. Com certeza esse avanço, né, ele não aconteceria se não fosse uma equipe altamente dedicada e comprometida, né, com essas metas da empresa. Perfeito. Obrigado. Pessoas são fundamentais, né? Pessoas o eixo fundamental ali da implantação. Muito bom, pessoal. Obrigado também aí todos os telespectadores, o pessoal que estava aí nos ouvindo.
Esperou, né? Estourou até um pouco o tempo em que a gente tinha programado, mas eu acho que valeu a pena. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado.